Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o seu programa de fé e ciência, um espaço onde a gente consegue discutir bastante ambos temas, não estão desligados, não é, Dr. Luiz? Seja muito bem-vindo. Visto aqui, Ana, ao longo de vários programas, Isso. a integração total entre fé e ciência. Total. Então, a gente agradece a oportunidade de podermos estar discutindo aqui esses assuntos. É verdade. E nós estamos acompanhados, muito bem acompanhados. Hoje temos o privilégio de contar com dois profissionais da área da química. E nós vamos estar conversando com eles já já. Eu vou apresentar eles já já. Antes, precisamos relembrar que nós estamos através da Rádio Web NT Amazonas e também no YouTube. Estamos no canal Adventistas Amazonas. Tô certo? Então, sim. Você tem a oportunidade de ver e rever esses programas e até utilizá-los nas suas aulas, se você for professor, né, quiser utilizar e você na ser sua aluno para se igreja. preparar também, né? Vários temas, conteúdos, conceitos importantes que a gente precisa sempre ter, né? Especialmente quando a gente está falando de se educar. Educação e formação é algo muito importante, né? Jovens, adultos, Aquilo crianças. que os professores possam nos dar na sala de aula e também o que nós procuramos, né, como alunos responsáveis, não é? Falando de educação, nós sempre falamos aqui sobre a importância da educação adventista, a educação com princípios e valores, né? E também sobre o curso específico, uma forma de poder estudar graças ao EAD, né, a pós-graduação, a graduação e pós-graduação do UNASP. Educação adventista, nós temos ali desde a educação infantil, ensino médio, aqui em Manaus, né, temos a oportunidade de várias escolas. Quase todos os bairros. Praticamente. E através do EAD, se você não pode estudar numa faculdade, numa universidade adventista, o EAD alcança você. E vai ressaltar que a educação adventista vai desde o ensino infantil até a pós-graduação. Então, por exemplo, a gente tem aqui alguns cursos de pós-graduação, como gestão financeira, gestão de voluntariado e projetos sociais, neuropsicopedagogia institucional. São cursos de pós-graduação para você que já é formado e deseja ter uma formação numa instituição adventista com valores cristãos, você pode fazer através do EAD. E cursos de graduação, né? Eu sempre digo que a graduação, ela orienta a nossa vida. Né? O que você quer ser, o que você é a partir da graduação. Você tem a oportunidade de estudar através do EAD. Então, muito importante isso, os números de contato, o site, está tudo aparecendo na tela para você não perder essa oportunidade. E nós sempre vamos estar relembrando todos esses detalhes, né, ao longo aqui do nosso programa de Fé e Ciência. Bom, agora se eu vou apresentar os nossos convidados. Chegou o momento. Eu quero dar as boas-vindas a Patrícia de Souza Pinto Hidalgo. Falei certo? Muito obrigada por estar aqui. Ela possui um bacharelado em Química pela Universidade do Estado do Amazonas, mestrado em Química pela Universidade Federal do Amazonas e também um doutorado. Doutora, você se apaixonou pela química, né? Sim, em primeiro lugar agradeço o convite para estar aqui. E me apaixonei pela química desde o ensino médio e comecei a estudar, fiz o curso de bacharelado, como você falou, e segui nessa área da química orgânica, estudando química de produtos naturais. Realmente é uma ciência que apaixona. Olha, eu imagino que os seus professores devem ter sido tão bons, professores de química, né, que contagiaram... Conseguiram colocar o amor no coração dela pela química. Exatamente, imagino. E também temos o privilégio de estar com o Dr. Raimundo Carlos Pereira Júnior, certo? Certinho. Seja muito bem-vindo. Ele possui uma licenciatura e bacharelado também em Química pela Universidade Federal do Amazonas, mestrado em Biotecnologia e Recursos Naturais, também pela Universidade do Estado do Amazonas, e também doutorado em Química com ênfase em Química de Produtos Naturais e Biomoléculas. Olha só que interessante. Temos 2 doutores em Química com todos os... Eu acho que esse pessoal aqui não é normal, Ana. Formação, graduação em Química, mestrado em Química, doutorado em Química. Então, eu já estava falando, 2 autoridades. O que esse programa nos reserva, hein? Eu até estava assim,
falando de trás das câmeras, né, a importância da química, e a química, pelo menos, eu consigo entender. Eu, formada em comunicação, consigo entender. Porque física aí sim, já não. Mas a química eu acho mais legal. Vamos ver, ó. Quando a gente tiver aqui o professor... Hoje a gente está com professores de química, né? Nós vamos trazer para o programa também professores de física, matemática, para discutir todos esses temas à luz de suas contribuições para ao criacionismo. Né? Então a gente vai entender um pouco cada uma dessas visões. Mas eu também sou suspeito para falar da química, porque sou bioquímico também. Então, aqui eu estou acompanhada, então, muito bem acompanhada de grandes cientistas da química. E olha só, bem falado aí nessa parte das evidências, porque o nosso programa hoje é sobre essas evidências na criação, na química. Né? E já começo com a primeira pergunta, na verdade, a definição, o conceito de química para os alunos, para todos nós, para relembrar também, porque sempre é importante saber definir o que é química. Eu começo com a doutora Patrícia. Ok. Bom, então a química é uma ciência completa, né? Uma ciência que estuda a matéria e as suas transformações. Então, se você for pensar em termos de matéria, tudo que nós temos aqui nessa sala tem matéria. Então, tudo vai ter química, né? Desde o ar que nós respiramos, dentro do nosso organismo, as reações que se processam vão ser química. Eu costumo dizer para os meus alunos que tudo é química, a gente costuma dizer isso, e nada mais verdadeiro do que isso, né? Inclusive, as pessoas têm até uma falha em dizer, olha, eu vou consumir produtos que não tenham química. Isso não existe, porque tudo é química. Olha só. Mesmo o que é natural é química orgânica, né? E a nossa área aqui, tanto a minha quanto a do Raimundo, é a área de química orgânica, que é a química que estuda compostos de carbono. Então, tudo aquilo que vai estar relacionado a composto orgânico, composto de carbono, nos seres vivos, plantas, micro-organismos, vão ter os compostos de carbono, que são os compostos da vida, né? Proteínas, lipídios, carboidratos. E nós vamos falar muito a respeito disso hoje, porque a gente quer ver a evidência da criação na química. Então, nada melhor do que falar desses compostos, que são os compostos da vida, né? Os compostos de carbono. Doutor. Isso é interessante, né? Porque alguns autores até colocam hoje a química como a ciência central. Ela interligando as demais ciências. Porque realmente, como a Patrícia falou, ela vai estar inserida nos mais diferentes produtos e processos. Então, a gente amanhece já usando os produtos químicos, nós dormimos, acordamos e o nosso corpo não parou em função de várias reações químicas também. Então, realmente, a química vai estar inserida de uma forma muito abrangente dentro do nosso dia a dia, né? As pessoas até têm um certo receio, né, de estudar a química, mas, na verdade, a gente está estudando a própria natureza quando a gente estuda a química, já que a gente está estudando a matéria. Né? Com exceção do que tem aqui na sala, somente o que é energia não é considerado como matéria. Então, tudo é uma coisa que eu ia te perguntar, né? No nosso dia a dia, né, os estudos da química, a Patrícia fala um pouco sobre reações e tudo. Contribuições modernas, a química tem contribuído de forma assim muito presente no avanço da ciência para o uso da humanidade mesmo, né? Sim. Atualmente, por exemplo, o Prêmio Nobel de Química, o último agora, que foi ganho por 3 pesquisadores, né? Uma mulher e 2 homens, no caso. Eles trabalharam com novas ferramentas para a melhoria de reações químicas, chamado clique químico, e as reações bio-ortogonais. Acho que é exatamente esse o nome. Isso é super interessante, porque qual é a ideia deles? É você... Reações que eram muito caras na produção, por exemplo, de medicamentos, agora elas podem ter seu custo bem mais baixo, porque várias etapas foram cortadas e as reações vão ser mais rápidas e mais diretas. Em vez de você trabalhar do zero com uma molécula, você vai pegar agora partes de uma molécula, juntar com outras partes para poder já montar a molécula quase que praticamente formada. Então é a engenharia química mesmo, né? Construção de blocos e coisas que a gente não pensava. Por isso que é chamado de clique químico, né? Porque ela vai se juntar, ok? E são reações também específicas, por isso são bio-ortogonais. Isso é interessante, que, por exemplo, na área do combate ao câncer,
certas moléculas, elas ficam como se ficassem invisíveis à medicação. Então agora você pode sinalizar para o medicamento onde ele pode atacar, né? Você pode colocar um sinalizador a partir dessas reações bioortogonais. Então a química ela tem contribuído de várias formas, vai desde a área de saúde até a área de alimentos, né? Hoje, por exemplo, temos já plásticos, né, que já protegem melhor os alimentos e conservam melhor, né? Já temos roupas, por exemplo, tecidos, onde o vírus da Covid agora, quando ele entra em contato, ele já é automaticamente eliminado. Olha só. Então, tudo isso são processos e reações que têm sido desenvolvidas a partir da química. E como você falou, às vezes a gente tem uma visão, né, direta assim para a parte de saúde, medicamentos e tudo. E até mesmo, né, a gente comentava aqui anteriormente sobre a questão de alimentos, desenvolver alimentos, melhorar esses produtos. Mas a gente está num ambiente aqui tecnológico e tu acabou de falar que aqui também está cercado de química, né? Sim. Vai do plástico que a gente está utilizando, todos os materiais, todo, né? O produto da mesa, o giz, Sim, então vai tudo tudo. que é desenvolvido. né? É muito interessante. Sim, saiu agora, não sei se vocês viram, né, nos jornais, que cientistas lá nos Estados Unidos eles conseguiram obter energia a partir da fusão nuclear do hidrogênio, né, que era algo que eles ainda não tinham conseguido fazer. Estão trabalhando em cima de fontes renováveis de energia, né, já que o petróleo tem tempo para acabar. Então, na verdade, são inúmeras aplicações. Eu sempre falo que a ciência ela está em constante desenvolvimento, está evoluindo constantemente, novas descobertas estão sendo feitas constantemente para a melhoria, né? Para a melhoria da sociedade. Com certeza, com certeza. Nós vemos isso no nosso dia a dia e a gente, desde o primeiro programa, nós estamos falando em questão da ciência em si, né? E mais específico agora da química, né? Que a gente vê ciência o tempo todo. Em relação à química, talvez até mais específico, né? Na cozinha, na área da cozinha, no nosso dia a dia. Aplicação direta. A química é quem mais né, fica mais pertinho daí desse conceito Você todo de familiaridade. Você é um alquimista na cozinha, né? Tento. Tenta misturar ali as coisas e preparar algumas coisas assim novas, reações químicas. Tento. E tento não fazer uma bagunça como um laboratório, sabe? O assim, laboratório tem que estar organizado. Mas tem que estar organizado. Exatamente. Agora, vocês falaram muito bem sobre esse conceito que, colocando talvez de uma forma um pouco mais simples, a química estuda de dentro para fora. Tudo que acontece dentro, no caso dos organismos, né, ou até do próprio ser humano, estudar tudo. Dá para estudar também a parte externa, mas vai sempre mais para dentro, como o doutor falou, central, tudo central, ok. Vai dar composição às suas inúmeras transformações. Né? Exatamente. Átomos, moléculas. Então, dentro de toda essa complexidade, é possível a gente ser químico e acreditar em Deus? Complexidade que eu digo porque todos os organismos e seres vivos, até nós, seres humanos, somos bastante complexos para poder estudar, né? Muita gente que, como estamos conversando, fala química e fala, opa, já, coisa complexa demais para mim, para uma pessoa normal, por assim dizer, né? Já coloca os cientistas num patamar diferente, alto, que é importante mencionar, né? Porque são pessoas que estudam e tal, se esforçam e são, como vocês, apaixonados pela química. Mas isso muitas vezes impede de que a pessoa tenha, né, a sua fé e consiga conciliar. O que tu acha, Raimundo? Olha só, esse semestre eu estou dando aula de História da Química, né? E é interessante que a gente começa conceituando o que é ciência. E ciência nada mais é do que uma forma que a humanidade encontrou de entender o mundo ao seu redor. Ok? E aí é interessante porque agora eu lembrei também de um salmo. Salmo 92, verso 5 diz assim: quão maravilhosas são as tuas obras, ó Eterno, e insondáveis os teus desígnios. O salmista aqui, ele expressa muito bem que ele estava o quê? Observando as maravilhas criadas por Deus. Então aqui já existia ciência. Né? Porque ele já estava tentando entender aquilo que estava ao redor. Se questionando, vendo, tentando achar. Né? Achando grandioso e maravilhoso tudo aquilo que tinha sido criado.
Isso é interessante porque quando ele fala assim, né, insondáveis são, né, os teus desígnios, dá essa ideia assim de descoberta mesmo, né, que você vai entrando, e quando a gente trabalha ali com a ciência, cada descoberta gera novas descobertas e novas perguntas, e você vai, é infinito, né? É infinito. E assim, eu sempre falo para os meninos, né, às vezes a gente tenta dissociar, né, a religião da ciência, mas na verdade uma acaba servindo de base para a outra. Eu entendo dessa forma, enquanto cientista, enquanto cristão. Os meus estudos, por exemplo, no doutorado foram com óleos essenciais. São substâncias voláteis que a planta libera. Tem várias utilidades, desde servir para atrair um inseto, polinizador, quanto também como defesa do próprio vegetal. Então, tem um estudo que achei muito interessante. O pesquisador ele analisou que mesmo nas raízes das plantas, a planta, quando ela é atacada, ela libera determinadas substâncias voláteis para se proteger. Olha ou só. para afastar, se aquilo é um inimigo que está se aproximando, ou para atrair uma defesa para ela. Então, por exemplo, se ela está sendo atacada por um inseto que não vai trazer benefício algum para ela, ela pode liberar um odor para atrair um pássaro, para que o inseto seja afastado. Olha Entendeu? só. Então, mesmo uma planta que a gente acha ela está indefesa, não, Deus não a deixou indefesa. Olha só. Deus a deixou completamente dotada de ferramentas que vão servir também de proteção para ela, mesmo ela ali paradinha como ela se encontra. A gente Isso. fala em Deus porque nós acreditamos em Deus, é a nossa fé, a nossa crença, né? E aqui a gente pratica. Mas se eu não acreditar em Deus, mesmo assim eu tenho que admitir de que existe uma mente inteligente por trás disso. E Um ser inteligente. o mais interessante, Ana, é que ele falando aí dessas substâncias que as plantas produzem para se defender, e essas mesmas substâncias, quando você vai estudar, são substâncias que muitas vezes servem como medicamento, né? Olha só. Dos quais foram desenvolvidos medicamentos que nós utilizamos até hoje. Então, são substâncias que a planta usa como defesa, mas são metabólitos secundários que também têm alguma atividade biológica que vão auxiliar na nossa saúde. Então, tudo é muito perfeito, tudo se encaixa de uma maneira que um cientista sincero, ele tem que admitir um criador, um projetista inteligente por trás de tudo isso. Um cientista sincero, ele acaba admitindo isso. Assim como nós tivemos vários que, ao longo da sua vida, dos seus estudos, acabaram admitindo que existia um criador de fato. Porque é tudo muito perfeito, né? Como as coisas, como a gente vai estudando, vai descobrindo e vê como as coisas existem, né? Como elas fazem total sentido, assim. E aí entra a questão da nossa cosmovisão, né? Por que vocês, como cientistas, né, são pesquisadores, publicaram artigos, desenvolvem pesquisas, né, cada um dentro da sua área. Por que vocês conseguem perceber isso ao estudar, ao fazer as pesquisas de vocês? Né? Todos nós temos lente, todos nós temos uma cosmovisão. Né? E não há pesquisa, a gente sabe, a gente trabalha ali com pesquisa no laboratório, não há pesquisa isenta das nossas pressuposições, dos nossos pressupostos. Então, se você parte de um pressuposto já, sua mente já está cauterizada de que não existe Deus, você pode olhar a evidência, a maior evidência você não vai conseguir enxergar. Agora, se você se permite entender, né? Porque como cristãos, é o que a gente encontra na Bíblia, né? Deus propõe para nós, coloca diante de nós o caminho do bem e o caminho do mal. Escolhe, pois, né, a vida. Então, assim, o que nós escolhemos? É olhar a ciência, entender de forma científica, mas também nos permitir entender também que existe um Deus e entender a lógica naquilo dali, que foi aquilo que eles falaram. Cada um deu aqui um exemplo de observações da sua prática, do seu dia a dia, em que talvez um cientista que não acredita em Deus, né, não vai perceber. Mas como vocês se permitiram, né, entender de fato a origem, né, a partir da Bíblia, de uma cosmovisão, porque assim, quando você tem uma cosmovisão bíblica, né, e é cientista, você enxerga aquilo que um ateu vê e aquilo que um ateu não vê, sobre a ótica cristã. Se você não acredita em Deus, você só fica com um lado. Você se bloqueia, é só aquilo ali que você enxerga. Então é muito interessante ver vocês comentando isso. Isso é interessante, né? Porque a gente estudando, por exemplo, a biografia de Isaac Newton, por exemplo, que foi um cientista e era cristão. Isso. Né?
Alguns historiadores dizem que na parte mais madura da vida dele, ele escreveu mais sobre religião do que propriamente sobre ciência. E a gente vê que os escritos dele sobre Apocalipse e Daniel, ele baseou muito, escreveu muito sobre isso. E é interessante porque alguns historiadores dizem que isso também auxiliou ele, inclusive nos cálculos, quando ele estava pensando na teoria gravitacional. Porque como ele trabalhava a religião de uma forma quase que matemática, descrevendo, né, aquilo que as profecias traziam, né, como datas e tudo mais, essa mesma matemática ele aplicou nos conhecimentos científicos dele. Então você vê que um acaba beneficiando o outro, né? Atualmente acaba se expandindo de tal forma, né, que é o próprio, eu entendo dessa forma, o próprio Deus te encaminhando e te ensinando diretamente aquilo que ele criou. Te revelando. Te revelando. É como se vocês sentem e percebem isso no dia a dia, quando tanto estão no laboratório ou fora, né? Se a gente estava conversando atrás das câmeras, que às Atividade vezes o de trabalho, campo. exatamente, a atividade de campo é bastante ativa para vocês dois. Como isso se manifesta, tanto na hora de observar no laboratório quanto lá fora? A nossa química é muito voltada para a química de produtos naturais, né, Raimundo? E isso possibilita realmente esse trabalho de campo. A gente trabalha tanto na coleta, vai lá no meio da natureza, na floresta, e aí você coleta aquele material vegetal e traz para o laboratório para iniciar uma série de análises e estudar a química, as moléculas, qual a atividade daquelas moléculas, o efeito que podem ter em determinadas doenças, para a cura, para a prevenção, para a saúde como um todo. Então, é muito bom esse contato com a natureza. Então, a nossa experiência de observar a criação divina vai desde ali o momento da coleta. Quando a gente tem esse contato com a natureza, verifica as plantas, como o Raimundo falou, às vezes você está passando ali no meio da mata e você sente um odor diferente, você percebe que aquele odor pode ser interessante, você já se detém naquela planta, bora coletar essa aqui também, porque você quer analisar, quer saber o que é aquela substância e já leva. Então, o nosso contato vai desde dali, de observar a diversidade, quantidade de cores, porque as cores vão te identificar compostos também, que vão ter alguma atividade. Então, você vai observando dos mínimos detalhes. E quando você vai para o laboratório, a tua mente amplia ali, né? Você vai ver, em termos de moléculas, substâncias, a diversidade, a complexidade que é, porque a gente fala que a gente vai identificar a substância que está na planta, mas é um trabalho de anos, né? Hoje em dia é mais facilitado. Hoje em dia é mais facilitado por causa dos equipamentos que nós temos, mas é desde o primeiro momento ali que você tem esse contato, né? Isso é interessante, né? Porque, por exemplo, Provérbios 16:4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins. Então, tudo tem um objetivo, né? Então, como a Patrícia falou, a gente entra na coleta de campo, mas com um olhar mais atento, né? Observando realmente aquilo que a natureza ela pode te ensinar, né? É um odor, né? Talvez seja a forma ou a cor. A gente já passa a associar determinadas substâncias, né? Por exemplo, no caso do açaí, quando a gente vê aquela cor violácea, né? A gente já associa a quê? Antocianinas, entendeu? E aí antocianinas... É uma outra linguagem, Ana. Não, com certeza, com certeza. Totalmente. É uma outra linguagem. Já com propriedades já ali... Vocabulário próprio. Antioxidantes, correto? Então, tudo está associado, né? Então, Deus, ele pintou o mundo, até a cor que ele usou, né? Já é também para te indicar uma função, um objetivo qual foi pintado. É interessante, né? Você começa a estudar química, você começa a estudar os elementos e você vê que tudo ali é regido por leis, né? Por exemplo, quando se fala em carbono, que é o elemento chave da química orgânica, a gente sabe que ele é um elemento que forma 4 ligações, que vai ter facilidade em formar ligações covalentes com vários outros elementos, e é isso que nos dá essa gama de compostos orgânicos que são os compostos de carbono, né? Nós temos ali desde moléculas simples até macromoléculas que são formadas por compostos de carbono. E dentre essas macromoléculas, aquelas que compõem o ser vivo, né? Que são proteínas, são os lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos. E você verifica que essas substâncias,
elas são regidas também por leis. Na nossa vida, né, as moléculas da vida, elas existem em 2 formatos. Por exemplo, eu vou tentar explicar um pouquinho aqui. Elas são moléculas que possuem os mesmos átomos, o mesmo tipo de ligação, mas elas vão diferir uma da outra na maneira como elas se organizam no espaço. Então, nós temos moléculas que são semelhantes em termos de propriedades físicas, mas reatividades diferentes. A gente tem um caso, por exemplo, da talidomida, que foi uma substância que foi comercializada há algum tempo atrás, que era comercializada nesses 2 formatos, que a gente chama hoje em dia de enantiômeros. Você não consegue separar essas substâncias com muita facilidade. E daí, essa substância ela era utilizada para as mulheres grávidas para conter o enjoo durante a gravidez. Só que uma dessas substâncias, um desses formatos, tinha essa atividade e a outra não tinha. A outra causava deformidade nos fetos e várias crianças nasceram com deformidade naquela época. Uau. Então, foi aí quando começou-se a separar essas substâncias e vender de maneira isolada, né? Comercializar de maneira isolada. Mas no nosso organismo também, quando se fala em termos de proteínas, carboidratos, você vai ver que dentro do nosso organismo existem proteínas cujos aminoácidos existem apenas com um desses formatos. Ou carboidratos cujas moléculas, os açúcares, também vão estar num desses formatos. Se essas moléculas tivessem sido criadas ao acaso, isso não seria possível. A gente teria uma mistura das duas. No organismo vivo, no entanto, existe apenas um desses formatos. E é muito interessante falar sobre isso, porque a gente tem as enzimas, por exemplo, que são catalisadores de reação, ou seja, elas aumentam a velocidade das reações dentro do nosso organismo. E elas também vão ser moléculas específicas, que vão se encaixar com essas outras moléculas de maneira específica. Ou seja, eu tenho um formato de uma determinada estrutura que vai se encaixar exatamente nesse outro formato, que é o encaixe... A gente chama de formato chave cadeado, né? Sem contar chave com e fechadura. Com aquelas proteínas que ajudam a transportar também nutrientes, né? Isso. Que também existem. Cada uma com a sua função, né? Isso. Então, são moléculas muito específicas. Eu tenho determinada enzima que vai reagir com determinada molécula. Se sai daquele formato, a reação não acontece. Que é o caso até do DNA, né? Se você modifica o formato de uma daquelas moléculas, você já não consegue formar uma cadeia tão longa, não consegue armazenar tanta informação, e aí não vai existir vida. Então, é tudo muito específico, é muito complexo, muito delicado. Muito ao detalhe. Isso, para ter sido formado ao acaso. É interessante que cientistas colocam muita inteligência para tentar mimetizar ou fazer coisas semelhantes com aquilo que acontece no nosso organismo, né? Você falou aqui do exemplo da talidomida, são 2 substâncias ali que são iguais, né? Na verdade, são iguais espelhadas, né? São 2 espelhos, esses isômeros. E os cientistas trabalharam muito para conseguir separar, para conseguir produzir, vários cientistas, anos de pesquisa, e isso acontece dentro do nosso organismo sem qualquer controle, entre aspas, nosso. Por quê? Já está tudo ali determinado, planejado e organizado através do nosso DNA. E é interessante, né? Porque quando a gente pensa em termos de átomos como sendo as moléculas fundamentais, a gente esquece, hoje já estudos também indicam que há moléculas menores ainda do que eles, né? Né? Então temos os quarks, temos os leptons, né? Que vão dar origem ao que vão formar os átomos, né? Então, na minha visão, né, eu não tenho como ver isso como sendo o acaso, mas sim realmente algo muito bem planejado e detalhado pelo aquele que planejou e criou, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em metabólicos primários e secundários, né, essa questão dessa divisão dessas substâncias dentro dos seres vivos, né? Os primários são aqueles que estão distribuídos de forma geral, né? Mas os secundários, eles são específicos para cada grupo, né? Há determinadas plantas que produzem determinadas substâncias que outras não vão produzir. E também vai ter um fim, vai ter um objetivo específico para isso, né? Não vão precisar ou não vão utilizar. E é interessante quando a gente vê, isso auxilia também o próprio trabalho de campo, né? Por exemplo,
há determinadas plantas que produzem, está comprovado, né, que os metabólitos secundários delas têm associação com atividade anticancerígena. Certo. Então isso já pega e já direciona o pesquisador para trabalhar aquela família, aquele grupo de plantas. Outras não, já vão ter atividade antioxidante, né? Então você vai trabalhar aquele determinado grupo também já pesquisando atividades específicas daquele grupo, né? Então até nisso a gente vê o detalhamento, né? O aperfeiçoamento da obra realmente daquele que criou, né? Como foi feito. Então, esses certeza. metabólitos secundários que você está falando aí, são essas substâncias que são produzidas pela planta e, pelo que tu falou, não é uma bagunça, né? Tipo assim, todo mundo não produz tudo. Não. É direcionado, cada família, cada espécie tem ali essas substâncias. E o interessante é que tem um propósito para a planta, né? Pelo que vocês comentaram, mas tem um propósito para nós também. Sim. Essas substâncias, elas servem, acabam servindo também para nós em diversas situações, como, por exemplo, saúde, né? Você falou câncer, outras doenças. Antioxidantes, Eu trabalhei é. ali com malária, né? Substâncias para malária, e a gente também identificou ali várias substâncias que servem para a planta, têm um objetivo na planta e que acabam também servindo para a humanidade. E aí você observa como Deus cuida das plantas, cuida dos animais e cuida de nós também, seres humanos, né? Sim. Teria Sim. mais para estudar ao respeito que vocês acham que a ciência não conseguiu alcançar ainda? Muito mais, muito mais. Dentro da Porque, área de vocês. por exemplo, só falando em plantas, né? A diversidade que nós temos aqui na floresta amazônica, e falando de Amazonas, só Só. aqui na nossa região, nós temos muitas plantas que sequer foram catalogadas, nós temos espécies que... Talvez até que sumiram sem ser identificadas, né? Isso, com desmatamento e tudo mais. Então, precisam ser identificadas plantas que são consumidas, frutos, no interior aí do Amazonas, a gente estava até comentando, que não tem sequer qualquer estudo a respeito da composição química, do que contém. De repente tem um medicamento novo ali, um novo tratamento para uma doença e que não se conhece. Então, é vasto o campo, tem muito a ser feito. Muito trabalho. E a gente nem consegue dar conta, né, Raimundo? É isso mesmo, né? Tem muita coisa realmente, né? Eu digo que a gente vive numa região privilegiada, né? A Floresta Amazônica aqui oferece pra gente um campo infinito de possibilidades, para dizer assim. Como eu falei, há plantas que talvez sumiram que nunca sequer chegaram a ser identificadas, exatamente por conta do desmatamento. Mas, Desculpa. mas a gente poderia, conforme vai a ciência avançando, né? Sim. À medida que a ciência avança, né, novas descobertas estão sendo feitas. Por exemplo, a questão do próprio carbono, as formas alotrópicas dele. O que é uma forma alotrópica? A organização dele no espaço. Então, a forma como você organiza, ele já adquire propriedades diferentes. Então, por exemplo, no caso do carbono, a gente tem duas formas que são muito comuns, são naturais, que seria a forma de grafite e seria a forma de diamante. A mesma molécula, mesmo átomo. mesmo átomo. O mesmo átomo. É carbono organizado de uma forma diferente. É uma forma alotrópica. Agora nós temos variedades dele agora sintética, que é o grafeno, né? Que agora é utilizado, ele é como se fosse uma estrutura de uma bola, né? E temos também o que é organizado na forma de uma folha, nanotubos, né? E isso é interessante porque quando você organiza ele nessas estruturas diferentes, eles adquirem propriedades completamente diferentes. São condutores de eletricidade, são condutores de calor, né? São inclusive formas sintéticas para novos medicamentos que estão sendo desenvolvidos. Agora, como que isso viria Então, ao acaso? eu ia falar como pensar que uma molécula, né, um átomo, não é uma substância tão versátil, né? Tá nos seres vivos, tá aqui, né, ao nosso redor, em tudo, no petróleo, enfim. Como é que a gente pode pensar que isso viria ao acaso? Sim, polímeros, plástico, e tudo regido por leis, né? A química, o carbono não se liga ao acaso. As ligações, elas são feitas para ganho de estabilidade. Então, tudo na natureza vai em busca de estabilidade. É regido por leis. Perfeitas. Perfeitas. E não são exatamente essas leis que nos permitem estudar e compreender a natureza? Né? Porque de outra forma não teríamos como fazer as pesquisas e desenvolver. Exatamente porque tem Essas as leis. constantes. Essas constantes.
E aí eu já quero que tu comente já dentro Dessas que você leis. começou, as leis, primeira e segunda lei da termodinâmica. A gente já parte um pouco para essa questão Aproveita que do universo. falamos leis, vamos direto para... Sim. Eu estava falando sobre essas leis, né? Como tudo rege, tudo é muito perfeito, tudo em perfeito equilíbrio, dentro do nosso organismo também. Se o nosso organismo deixa de produzir uma substância, nós ficamos doentes, né? Tudo perfeito equilíbrio. E no universo existem diversas leis, né? Que mantêm tudo dentro aqui do nosso planeta para que possamos viver, para que a vida inclusive, aconteça para que como a gente conhece. E no universo existem aquilo que nós chamamos de processos espontâneos e processos que não são espontâneos. E o interessante é que os processos espontâneos, eles sempre vão levar para desordem, né? Vão levar para o caos. Então, a gente fala que tudo tende ao caos, né? Em processos espontâneos. E processos não espontâneos, para que eles aconteçam, para que ocorra ordem em processos não espontâneos, a gente precisa de energia, e essa energia é feita na forma de trabalho. Para ficar mais claro, eu vou dar um exemplo simples. Por exemplo, se eu derrubar uma lâmpada aqui, essa lâmpada ela vai se quebrar, né? Tem a lei da gravidade, vai para o centro da Terra, vai se quebrar. Acaba. Para que eu remonte essa lâmpada, eu vou precisar de energia na forma de trabalho. E vai me dar um trabalhão, né? Pegar todos os caquinhos ali para tentar colar, remontar, não é algo Praticamente fácil impossível de se fazer, justamente. Então, daí a gente já entra na primeira lei da termodinâmica e na segunda lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica, ela diz que a energia do universo ela se conserva, ela mantém constante. Ou seja, a energia ela pode ser modificada, mas ela não pode ser criada. Ela é constante. E a segunda lei da termodinâmica diz que em um sistema isolado, todo processo espontâneo ele vai em direção da desordem, que é a desordem, nós conhecemos, mais uma palavrinha difícil, né? Conhecida como entropia, né? Então, vai ter o aumento de entropia. Então, assim, o que as pessoas falam é que houve tempo e, ao acaso, as coisas foram sendo criadas. Só que, espontaneamente, nada organizado vai se criar. Não tem evidência dentro do que acontece, né, na natureza ou nas leis que diga que uma coisa espontaneamente se organizou e ficou certinha. Não. É como a cozinha depois que você faz a comida. Nada espontaneamente Não vai se se arruma organizar. sozinha, Não não, vai se arrumar sozinho. Ou um carro que você tem ali todas as peças, né? E ele Nada vai encaixar. vai novo. se montar sozinho. Não vai entender a ordem. Um exemplo também que a gente pode dar aqui é se você deixar uma cesta com frutas aqui. Essa cesta com frutas, se você deixar aí vários dias, o que vai acontecer? Vai apodrecer, vai se decompor, vai para o caos, para a desordem. O oposto não vai acontecer ali. Da fruta podre, você não vai ter uma fruta Melhorada, né? melhorada ou nova. Não Um existe. novo produto, né? Somente Isso. através de tempo, matéria, energia, interações aleatórias. Pelas leis do Isso. universo, tudo tende ao caos. Uma maçã e uma banana gerar uma mistura de maçã com banana. Uma vitaminada do acaso, né? Do acaso. Então, no teu exemplo, no exemplo que você deu em relação à lâmpada, né? A lâmpada cai e quebra, há uma desordem. Essa é a lei normal do universo. É a lei do universo. Agora, para que eu reverta isso e para que eu forme algo, somente tempo, matéria e energia não vai resolver. Ainda que passe 1000 anos, 10 mil anos, milhões de anos, né? O que o universo, as leis do universo, que a ciência diz para nós é que isso sozinho não vai se organizar nunca. Não A gente vai. pode pegar, por exemplo, a molécula mais fundamental que a gente tem no caso da água, né? Que hoje eles associam a presença de vida à presença de água. Ok? O cientista ele sabe como produzir água, mas você vê água sendo produzida em laboratório? Por quê? Porque o custo, em termos de energia, seria algo espantoso para você. Você sabe como juntar 2 hidrogênios, por exemplo, ok? Mas juntar hidrogênio com água, você precisaria de muita energia. Então é muito mais fácil você, de repente, pegar aquela água salgada e retirar a água do que você mesmo, dentro de laboratório, produzir uma molécula de água. Olha só. Isso. E ainda pegando o exemplo da lâmpada ali, o trabalho que eu vou ter para montar aquela lâmpada de novo, ainda é preciso um trabalho inteligente, né? Então, dizer que as coisas vieram ao acaso, assim, é simplesmente
Não dá para admitir, né? Primeiro que contraria essa lei da segunda lei da termodinâmica. Segundo que a gente precisaria de trabalho inteligente, por mais que você tenha moléculas, já vou entrando num outro assunto também. Hoje em dia eles têm uma teoria que fala da sopa primordial, né? Que as coisas seriam criadas de um emaranhado ali de moléculas com Que foram aquecimento, misturando. tempo, acaso, aquelas moléculas foram se juntando e o ser vivo surgiu ali do nada, né? Uma coisa fantasiosa, num passe de mágica. Não teria como isso acontecer, porque os processos espontâneos eles tendem à desordem e sistemas vivos que são altamente organizados eles precisam de trabalho e energia para que isso aconteça, né? Trabalho inteligente, um maquinário perfeito para que as coisas aconteçam. E tudo junto ao mesmo tempo para que as coisas pudessem acontecer. Isso. Exatamente. Eu costumo dizer, faz pouco tempo que eu até perguntei para ou falando, pensando ou imaginando em alta voz com meu esposo, falei, será que os médicos, cientistas, tal, vão ter, principalmente os médicos, né, vão ter trabalho no céu? Falei, né, quem acredita, né, em Deus sabe que esse mundo acaba, mas vai ter um novo mundo, renovado, né, sem pecado e tal. E aí eu falei, e fiquei pensando, e ao mesmo tempo falei, eu acho que vão ter trabalho sim. Porque quem fez tudo isso, né, e o universo e a vida do jeito que a gente conhece, vai revelar pra gente coisas que nós não conseguimos revelar até agora. Então, por exemplo, se a pessoa que fez com suas próprias mãos o corpo humano, né, vai falar assim, olha, esse órgão aqui, esse aqui, faz isso aqui, eu consigo desdobrar assim, né, porque foi a pessoa que desenhou, tirar, e isso aqui vocês não descobriram. Eu acho que vai ser sei lá, uma infinidade de novas descobertas, né, quando chegarmos lá, né? Eu sempre bagunçava muito assim com os meninos na igreja, porque muitos iam para essa área de medicina, né? Eu falei, olha, você vai fazer medicina, mas você também vai ficar desempregado quando chegar lá no céu, né? Afinal de contas vai ter a árvore da vida, é só tirar uma folhinha e comer, vai mais ter vai gente ser doente, pra então... cura das nações. Né? Mas ao mesmo tempo, depois de ficar assim desanimado, não, brincadeira, né? Porque na verdade, assim, acho que hoje pela manhã a gente lendo Mensagem aos Jovens com as Crianças, e aí ela fala lá sobre, a escritora Ellen White fala sobre a questão da ociosidade. Né? Não existe. O céu não será um local de ociosidade. Não será um existe. local de ociosidade. Então nós teremos sim muita coisa para descobrir, para explorar. Vai haver muita produção de muita ciência ainda, né? Que vai ampliar a nossa visão de mundo e ainda as nossas capacidades mentais. Pensa aí, o quanto a gente foi reduzido daquilo que a gente foi criado. E aí você retornar à plenitude da criação, então uma mente completamente nova, né? Disposta ali a descobrir, a investigar e a entender aquilo que está ao teu redor. Se nós aqui falamos de perfeição, dentro de uma cosmovisão cristã que entende que o mundo, sim, de fato foi criado perfeito, mas que foi, vamos dizer assim, perdendo essa perfeição. Sendo desordenado, seguindo inclusive a lei da termodinâmica que a Patrícia falou. Imagine quando a gente consiga ter aquela perfeição total, plena, de todas as coisas. Porque a nossa mente, no momento, ela é muito limitada. Né? A gente não consegue compreender toda a criação. Na verdade, a gente não consegue, porque a nossa mente é limitada. Então, eu imagino que quando estivermos lá, com todo o nosso potencial, teremos muito mais a descobrir, muito mais a aprender. E eu vou colocar aqui o capítulo, né, de Jeremias 10, 12, que diz: o Senhor fez a terra pelo seu poder. Estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. E essa sabedoria, essa inteligência dele é muito maior do que a nossa. A gente não consegue compreender a dimensão disso tudo, né? Quando chegarmos lá, aí sim, a gente descobre aqui pequenos fragmentos da criação e a já gente fica maravilhado, e né? já se vislumbra com tudo isso. Ana, né? o nosso Deus é o Deus da ciência. Né? Totalmente. Nós estamos aqui com 2 cientistas. Nós vamos ter um outro programa com vocês, porque o assunto não se esgota, né? Ainda bem. Muito interessante. Isso fala no livro de Daniel, vocês colocaram aqui alguns textos. Então, a cada momento, a gente vê como Deus, ele nos dá a oportunidade de nós nos desenvolvermos.
Então, é possível ser cientista cristão aqui nessa terra. Nós estamos aqui com vários ao longo da temporada, aqui com 2 aqui conosco. E na eternidade também continuaremos estudando pela eternidade. Muito legal. Vai ser muito, muito importante fazer ciência no céu. Olha só. Porque fé e ciência estão conectados. Estão conectados. Então, o nosso próximo programa vai continuar com esse tema. Tá bom, eu aceito. E você também que está aí nos acompanhando. No próximo temos muito mais de fé e ciência, muito mais de evidências. Então, não percam.